Escrito alguma coisa, né? Irmãos, Pai do Senhor, graças a Deus, iniciamos com uns minutinhos de atraso, mas eu acho que tá valendo. Espero que vocês estejam bem. Já entrou aí o Fabrício, entrou a Raquel, o Marcos, entrou também o João Vitor. Estamos simultaneamente no Face e também no Instagram. Paz, Fabrício, tudo bem? Ansioso? Eu também estou. Eu acho que parece que a terça-feira não ia chegar, não é? Bom, dá aí 2 minutinhos para o pessoal chegar. Rita Matos, Gabriel, Deus abençoe vocês. Cumprimenta aí, dá a paz do Senhor, vamos interagir. Enquanto vocês estão chegando, enquanto o pessoal está chegando, eu quero, a irmã Flávia, Deus abençoe. Eu quero falar sobre a razão dessa live, o nosso tema. A proposta é nós falarmos aqui hoje sobre o anticristo. É uma temática muito interessante. Das vezes que lecionei sobre escatologia, talvez aí o personagem, a figura mais enigmática, a figura que as pessoas mais querem conhecer. Pai do Senhor, o Weber, os irmãos estão chegando aí. E então eu primeiramente resolvi montar um curso somente de escatologia. No curso básico nós temos a matéria de escatologia, mas ela é um pouco breve. Daiane Carvalho, Deus abençoe, Pai do Senhor. Nós temos no curso básico a matéria de escatologia, mas ela é um pouquinho breve. É um assunto muito profundo. Eu confesso aí, se nós estudássemos 6 meses, um semestre inteiro não seria suficiente para debatermos todos os assuntos da escatologia. Irmão José Antônio, Cristiane Pedroso, Deus abençoe. Então, a gente precisa desses cursos, né? A Stephanie chegou. A gente precisa desses cursinhos de escatologia para ir se especializando, para ir se aprofundando. Então, o mês que vem, eu irei dar um curso de 8 aulas. Irmã Sena, minha amiga, minha ensinadora, Pai do Senhor. Eu irei dar um curso de escatologia, serão 8 aulas, tá bom? Onde nós falaremos de diferentes coisas. Entenderemos sobre as 70 semanas, falaremos sobre Daniel, Apocalipse, veremos outros livros que corroboram com o entendimento do Apocalipse. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você que nesse momento participa dessa live. A proposta hoje é falarmos somente sobre o anticristo. Eu encontrei de Gênesis a Apocalipse personagens que refletem características do anticristo. Então eu quero aqui ser breve, tá bom? No período dessa live, falar sobre o perfil do anticristo. Então eu quero, juntamente com vocês, através da Bíblia, traçar o perfil do anticristo. Muito se discute sobre quem poderia ser. Eu acho que a unanimidade em diferentes interpretações teológicas que o vem sendo revelado no período da grande tribulação concordam que será um homem, tá bom? Entrou aí Luquinhas Bandeira, irmã Silvânia das Graças, se eu não estiver enganado é da Bahia. Também entrou aí a Prisciana, Vânia, Wellington, a Maria Damasceno, Deus abençoe vocês. As diferentes visões teológicas concordam que é um homem. Agora, quem será esse homem? Concordam, quem será este governante mundial? Este que terá o controle das grandes massas? Então, essa é a pergunta primeira quando nós pensamos no anticristo. Entendendo que anticristo é aquele contrário a Cristo, é aquele contrário à pessoa de Deus. Pastor Cielington, Deus abençoe. Pastor Cielington, irmãos, tem um projeto muito bom, um projeto muito top, chamado Resiliência Podcast.
Procurem lá, ele tem entrevistado um pessoal que tem dado testemunho e tem sido edificante, tá bom? Mas vamos seguir aqui. Então concordam que é um homem, dizem ser um governante mundial, mas como ele vai conseguir o controle da humanidade? Será que será a força? Será que será de uma forma carismática? Será que ele vai ser eleito pelo povo de maneira democrática? Que governo será esse do anticristo? Muito já se discutiu que pode ser um dos papas, mas eu tenho algumas opiniões contrárias sobre isso, porque o papa, ele, embora já tenha sido uma forte figura política, ele é hoje uma forte figura religiosa. Então eu não acredito que o anticristo poderia ser o papa, tá bom? Mas deixando essas discussões de lado, eu quero poder olhar para o texto bíblico e traçar o perfil do anticristo, tá bom? Bom, vamos começar. Já temos aqui um número legal de gente, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu quero somente pedir a gentileza das pessoas que estão me acompanhando aqui no Facebook. Daqui a alguns minutos a live vai cair porque eu cometi a falha de não carregar o celular. E eu tenho somente um carregador para 2 celulares. Então um eu estou transmitindo aqui no Instagram e outro eu estou transmitindo no Facebook. E os 2 estavam para carregar. Então eu estou com o carregador aqui no celular do Instagram. E já me apareceu que faltam 15% para a bateria do meu celular do Facebook acabar. Então, se você que me assiste aqui no Face puder, corre para o Instagram, tá bom? lucas.gngomes. Você vai me achar, lucas.gngomes, para você não perder esse assunto aqui. Eu tenho certeza que será edificante e uma bênção para a sua vida, tá bom? Pessoal, tem um aviãozinho aí, clica nele, manda para os seus colegas, tá? Durante a live eu vou liberar alguns cupons de descontos, porque além do curso de escatologia eu também tenho o curso de EBD, que é o curso de capacitação online para professores da escola dominical. Então, se você tem interesse, além de ficar ligado aí, vai compartilhando com os colegas, tá? Quando a gente chegar num determinado número aqui, eu solto um cupom de desconto. Aumentou a audiência, a gente solta outro e vai ser uma bênção, tá bom? Fiquem à vontade para fazer perguntas. No final, eu prometo responder vocês, tá bom? Dentro aqui do nosso tempo. Então, vamos lá. Bom, como eu disse no princípio, do Gênesis até o Apocalipse, é possível nós traçarmos o perfil do anticristo, nós entendermos quem será esse homem, pelo menos no que tange a sua personalidade, tá bom? Bom, eu quero dizer a vocês e afirmar conforme a Bíblia que o anticristo, ele será a expressão máxima. Anote essa palavra, por favor. O anticristo será a expressão máxima da astuta serpente. Se você abrir a sua Bíblia no Gênesis capítulo 3, a partir dos versículos 1 a 4, você vai ler que a serpente ela era a mais astuta das alimárias ou alimarias que o Senhor Deus havia criado. Isso simplesmente quer dizer que a serpente era o animal mais astuto. E eu fui pesquisar o significado desta palavra e quer dizer habilidade em enganar alguém sem que a pessoa se dê conta disso, a fim de levar algum tipo de vantagem, artimanha, esperteza, lábia, manha, solércia. Então, o texto bíblico está nos dizendo sobre essa capacidade no engano da serpente. E nós sabemos que ali não era naturalmente o animal que estava agindo, mas aquele animal, ele agia
ele era impulsionado, tá, pelo diabo. Ele era usado ali como, vamos dizer assim, uma marionete. E há de se estranhar o diálogo que a serpente tem com a mulher. E é curioso também que quando a serpente se aproxima, é ela quem propõe o diálogo. Eu quero ler com vocês, por favor, abra sua Bíblia no Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha só no versículo 2 o que diz a serpente à mulher. Do fruto da árvore, ou melhor, no versículo 1 ainda. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então a astúcia da serpente aqui, em um primeiro momento, é contrariar, é distorcer a palavra de Deus. Ora, Eva acabou de declarar que Deus disse que no momento em que comessem ou tocassem, certamente morreriam. Mas a serpente garante à mulher: você não vai morrer. Então, ela engana Eva nesse sentido. E aí a serpente, ela segue no seu plano maléfico, porque ela vai garantir a Eva uma coisa. A verdade não é que você vai morrer, é que Deus não quer que você seja o que ele é. E aí é interessante que você pode acompanhar comigo, e no versículo 4 ela diz assim: certamente não morrereis, porque Deus sabe, olha só, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Daiane, Pai do Senhor. Então, a serpente, ela coloca aqui Deus como inimigo. E ela vai dizer assim: olha, na verdade, Deus não quer que você coma desse fruto para que você não seja exatamente como ele é, conhecendo o bem e o mal. E isso é interessante porque o engano se dá aonde? O homem já era igual a Deus. Se nós lermos o capítulo 1 do livro do Gênesis, nós iremos compreender que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O homem já era igual a Deus. A questão é que a proposta da serpente vem com uma nova roupagem. Olha, Deus está enganando vocês. Então, quando eu digo a vocês, com base nas escrituras, que o anticristo será a expressão máxima da astuta serpente, eu quero dizer com isto, e a Bíblia também quer nos informar, que ele terá o poder de enganar. Abra, por favor, a sua Bíblia. Se você estiver acompanhando comigo, comenta aí, coloca aí. Eu estou acompanhando. Marca aí, vamos interagir. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 12. Lembrando que a nossa proposta aqui é traçarmos biblicamente o perfil do anticristo. Segunda Tessalonicenses, tá? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 12. Vocês me ouvem bem? Se tiver alguma dificuldade, por favor, sinaliza, tá? Eu tive que dar a Bíblia aqui para minha digníssima esposa. Vamos lá. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 12, nos diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então percebam vocês que da mesma forma que a serpente foi usada pelo diabo, ela age de acordo à eficácia de Satanás. Ou seja, quem a movimenta, quem a anima, entendendo animação no sentido de vida, tá? Da fala, da aproximação, quem a anima é o próprio Satanás. E aqui Paulo está dizendo aos Tessalonicenses que o anticristo também será animado pelo próprio Satanás. E aí ele diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, isso quer dizer que ele será usado pelo próprio diabo para poder mentir e também para poder enganar. E aí o versículo 10 diz assim: e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eu vou só abrir um parênteses aqui mais uma vez para falar às pessoas que estão nos assistindo aqui no Facebook. Pessoal, corre para o Instagram. Estou com um probleminha aqui de carregadores, então vai cair a transmissão. lucas.gngomes, para você acompanhar, tá bom? Continuará sendo uma bênção para você. Olha o que o texto diz. O diabo, ele vai dar o seu poder para o anticristo e o seu governo será baseado na mentira. Ou seja, tudo aquilo que ele prometer à humanidade a fim de ser eleito por ela, tá? E aí você precisa participar do curso de escatologia bíblica para entender como ele será eleito. O governo do anticristo, ele será democrático. Um governo democrático espera dos seus futuros governantes a realização de promessas. Então, um governo democrático, um governante, ele chega ao topo com base em promessas. A Bíblia está nos garantindo que o governo do anticristo será baseado na mentira. Então é por isso que eu disse que a primeira característica do anticristo a primeira característica do seu perfil, ele será a expressão máxima da astuta serpente. Enquanto no Éden a serpente derruba o homem e isso atinge a humanidade, é como se através do anticristo, por meio da mentira, fosse aí o último e mais forte golpe de Satanás contra a humanidade. Mas como o tempo não nos espera, nós precisamos partir para a segunda característica. O anticristo, ele será a expressão máxima, anote isso, o anticristo será a expressão máxima da ira de Caim por seu irmão Abel. Eu vou repetir, o anticristo será a expressão máxima da ira de Caim por seu irmão Abel. Por favor, ainda no Gênesis, só que agora no capítulo 4, versículos 3 a 7, nós temos aí a narrativa do que acabei de mencionar. E nos diz assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz que Caim era lavrador e Abel pastor de ovelhas. Caim leva uma oferta ao Senhor do fruto da terra. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura.
E atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Olha o que diz o versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se, eu perdi o texto. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Observe vocês que o texto está nos informando que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. E o Senhor não atentou para Caim e a sua oferta. Ou seja, embora Abel esteja ofertando, embora Abel esteja entregando a sua oferta, em linhas gerais, a oferta chegaria primeiro aos olhos de quem está recebendo. Mas Deus não olha primeiro para a oferta, Deus olha primeiro para o ofertante. Até porque, o que é a oferta? A oferta é a representação do ofertante. Então, aquilo que você oferta, aquilo que você entrega, carrega as suas características. Fala de quem você é. Então, nesse momento em que a Bíblia garante que o Senhor atenta para Abel, significa que Deus está olhando primeiro para o ofertante, para depois receber o que será entregue. Verifica outro para mim, por favor. Para depois atentar para a oferta. Só que Caim, ele não entende que o problema não é a oferta. O problema é ele. E é por isso, então, que ele vai se irar contra o irmão dele, vai, nesse momento, tramar para poder matá-lo. Então, quando afirmo biblicamente que o anticristo será a expressão máxima do ódio de Caim pelo seu irmão Abel, eu quero dizer com isso que, observe os irmãos, nós estamos falando de um período onde as coisas ainda começam a acontecer. O pecado é recém-chegado no mundo. Se hoje é uma atrocidade um irmão matar outro irmão, um filho matar o pai, imagina só naqueles dias que o pecado estava recém-chegado no mundo. Era algo muito pior, era algo muito mais terrível. Só que a ira de Caim o conduziu a tirar a vida do seu próprio irmão. Me dê só um minutinho que eu estou tentando fazer um manto aqui. Pronto, consegui colocar um carregador. Vocês olhem aí para dar tudo certo, tá bom? Tem uma assistente aqui maravilhosa, minha esposa. Eu só não vou pedir para ela aparecer porque ela não está maquiada, não colocou os negócios. Mas vamos lá, irmãos. O que a ira tem a ver com isso? O que a ira provoca? Se nós lermos Mateus capítulo 15, nós iremos encontrar uma séria discussão entre os fariseus e Jesus, a qual os fariseus eles estão interrogando Jesus pelo fato dos discípulos comerem sem lavar as mãos. A questão é que havia uma tradição oral de que ao lavar as mãos você estava eliminando as impurezas que poderiam vir para o alimento e ao ingeri-lo você também se contaminar. E aí Jesus ele vai derrubar essa tradição no momento que ele diz assim: o que contamina não é o que entra, mas o que contamina é o que sai. E o que sai? Se vocês lerem Mateus 15, vocês irão observar Jesus nomeando algumas coisas das quais damos o nome de sentimento. E Jesus vai falar que sai do homem os sentimentos de morte. Eu pergunto a vocês, qual é o sentimento anterior àquele que pratica o assassinato? Aquele que mata, se você puder, escreve aí, aquele que mata, o que ele sente? Qual o nome do sentimento que podemos dar
aquele que mata. Qual o nome do sentimento? O que o move a praticar o assassinato? Eu vou dar o nome de um, tá bom? Só para te estimular aí a mente. A inveja, por exemplo. O Gabriel falou a ira, a Daiane, o ódio, as duas Daianes, né? Aí o Gabriel complementou com a raiva, a cobiça também, por exemplo. Então nós estamos falando que anterior a uma prática, a Flávia contribuiu também, anterior a uma prática, nós temos um sentimento. Então o que Jesus está nos mostrando, o rancor, disse o Jonas Cavalcante aqui no Face, o que Jesus está nos dizendo em Mateus capítulo 15 é que anterior à prática nós temos um sentimento, ou seja, o pecado ele tem a sua origem através de um sentimento. E aí nós voltamos a Gênesis capítulo 3, por exemplo, quando a serpente diz, olha, coma e serás igual a Deus. Então a mulher, ela vai ao fruto, Adão vai ao fruto, com qual intenção? Ser igual a Deus. É o sentimento que os move. É o desejo que os move. Eu quero ser igual a Deus. É por isso que eu vou comer. Eles não comem por estarem com fome. Eles não comem por aquele alimento ser palatável. A Flávia contribuiu ainda dizendo a inveja, a vingança, perdão. O que os move ao alimento é o desejo de ser igual a Deus, é a cobiça. Então, o que move Caim contra o seu irmão Abel para matá-lo é um sentimento de ira, talvez de inveja. E Jesus coloca esses sentimentos na galeria do que sai do homem e o contamina. Ou seja, é um sentimento que foi alimentado e obrigou a um homem matar alguém do seu próprio sangue. Ou seja, a fazer algo absurdo. Então o anticristo será a expressão máxima da ira de Caim por seu irmão Abel. Ou seja, a ira que esse governante mundial irá demonstrar, não contra a humanidade, porque o objetivo do anticristo não é destruir o homem em si. O homem ele acaba morrendo e sofrendo em virtude do julgamento de Deus contra a terra, contra o anticristo. Se nós observarmos, quando na primeira trombeta há uma chuva de saraiva misturada com sangue e fogo, ou seja, uma chuva de pedras. Quando toca a primeira trombeta, chove pedra, fogo e sangue. Cai sobre a terça parte da vegetação terrestre. Nós sabemos que as plantações, o verde da terra é responsável pelo oxigênio que nós respiramos. Então, se a terça parte da terra é atingida, significa então que a terça parte do oxigênio global irá acabar. E aí nós vimos que na segunda trombeta, o juízo de Deus é sobre o mar, pois a terça parte da vida marinha é destruída, a terça parte da vida marinha morre. E a Bíblia diz que também das embarcações. Por que a terça parte das embarcações são destruídas? Qual o objetivo de Deus em destruir as embarcações? A questão aqui é que quando os homens veem pedra, sangue e fogo caindo dos céus e destruindo parte da terra, parte da vegetação, eles fugirão para os mares. E ao fugirem para os mares, o Senhor Deus então destruirá a terça parte das embarcações. Ou seja, não existe para onde fugir. Então Deus entra em juízo com a humanidade. Mas o objetivo do anticristo mesmo não é destruir o homem em si. Ele vai destruir o homem, mas em detrimento de Israel. O objetivo do anticristo é Israel. É acabar com o povo de Israel. Então, ele vai expressar todo o seu ódio, ele vai expressar toda a sua ira, toda a sua raiva para fazer coisas inimagináveis. Tá bom? Vamos para a terceira característica. Anote isso se você puder. O anticristo será a expressão máxima da crueldade de Faraó
contra as crianças. Se você puder abrir a sua Bíblia no Êxodo, capítulo 1, dos versos 15 a 20, você irá localizar o texto que mencionei. Na ocasião, o faraó, ele observa o crescimento dos hebreus e ele entende que matando os meninos, ele tiraria a possibilidade de crescimento daquela gente. Ele primeiro dá ordem para que essas crianças sejam lançadas no rio Nilo, para serem mortas as bestas que lá estivessem. Mas as crianças estão nascendo aos montes. E aí ele dá ordem para, no instante em que nascer, sendo menino, mata. Ele quer tirar não só a possibilidade de crescimento, até porque se fosse para tirar a possibilidade somente de crescimento, ele mataria as mulheres. Porque são as mulheres que dão a vida, são as mulheres que geram. E essas mulheres que... A Daiane está dizendo que eu deveria dar estudos toda terça-feira. Não, ainda não acontece, Daiane. É só hoje para a gente poder imergir aí no ambiente escatológico, entender um pouquinho mais, tá bom? E convidá-los para fazer o curso de escatologia. Mas eu vou pensar nesse projeto, fica aí a boa sugestão. Se o faraó quisesse simplesmente acabar com a possibilidade de crescimento daquele povo, ele mataria as mulheres. Tá? Às vezes a gente pensa muito isso, né? Matou os homens para tirar a possibilidade do crescimento. Ele mataria as mulheres, porque são elas que dão a vida. É ela que geram as crianças. E essas mulheres estariam vivas para poder se relacionar com egípcios e povos de outras nações que ali estivessem. A Flávia disse que ele quer acabar com os planos de Deus sobre a geração eleita. Exatamente. Já é possível entender, não é possível pegar aí. Bom, então ele não quer acabar com a possibilidade de crescimento simplesmente. Ele quer tirar a possibilidade da rebelião. Ele quer tirar a possibilidade de amanhã existir um exército. Porque nós sabemos que é natureza, tá? Eu não estou sendo machista aqui, pelo amor de Deus. Entre um homem e uma mulher, naturalmente falando, as mulheres têm uma inclinação maior à submissão. E nesse caso, as mulheres ali, dentro daquele contexto de escravidão, seriam muito mais dominadas do que homens que em algum momento poderiam pegar em armas, formar um exército e partir contra os egípcios. Então ele quer tirar a possibilidade de amanhã ter um exército para tomar o Egito. A questão é que o faraó tem medo de perder o poder. Então é por isso que ele é cruel ao extremo. E ele mata as crianças ao nascerem. Observem se tem ou não razão ao dizer que o anticristo será a expressão máxima da crueldade de Faraó. Se você puder, abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 14. Na minha opinião, um dos livros mais assim sensacionais do Antigo Testamento no que tange a escatologia. Zacarias, capítulo 14, versículo 1 nos diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Esse texto aqui está falando do ambiente da grande tribulação, tá? E a cidade será tomada. Zacarias está profetizando isso, tá, ao povo de Israel.
E aí ele diz assim: e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Entendendo que Zacarias é um profeta pós-exílico, tá? Nós, então, compreendemos, eu falo nós, maneira de falar, mas são os teólogos, tá? Os comentaristas do texto, entendem que Zacarias está se referindo ao período da grande tribulação. E estando ele se referindo ao período da grande tribulação, olha o que ele diz: as casas serão saqueadas, a cidade tomada, as mulheres forçadas. Então você já entendeu o que vai acontecer aqui. Então, se Faraó foi cruel matando crianças, recém-nascidos, bebês, imaginem o anticristo. Porque se nós observarmos na Bíblia Sagrada, ou melhor, na história, nós iremos perceber o quanto os judeus sofreram. E aqui eu faço um link com o comentário que a Flávia fez. O quanto os judeus sempre sofreram ao longo da história. Essa prática, essa perseguição contra judeus é chamada de antissemitismo. Por quê? Não é simplesmente a hostilização com palavras, mas é a perseguição. Por exemplo, na Alemanha nazista, tudo começa porque após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela foi duramente punida, tá, pelos países vencedores, através do Tratado de Versalhes. E sendo a Alemanha punida, economicamente, ela não consegue mais se desenvolver e ela não tem mais tanta liberdade no cenário político. Só que em contrapartida, enquanto a Alemanha está quebrada financeiramente falando, altas taxas de desemprego, os judeus estão prosperando naquela terra. Porque nós sabemos que dentre os povos que jamais irão mendigar o pão, estão os cristãos, os judeus e os árabes. Justamente pela promessa que o Senhor Deus fez a Abraão e esses três povos descenderem desse patriarca. Entendendo isso, os judeus em qualquer lugar do mundo prosperam. Em qualquer lugar a bênção do Deus de Abraão está sobre eles. Tanto que não só na Alemanha, mas eles também foram expulsos da Espanha séculos anteriores. Eles também foram expulsos da Itália, eles foram expulsos da França, eles foram expulsos da Inglaterra, até que vieram parar no Brasil, em Pernambuco, e também foram expulsos e fundaram Nova York. Então, onde eles passam, eles são bem-sucedidos, porque sobre eles repousam a bênção. E voltando a falar sobre a Alemanha nazista, a propaganda do Hitler é que estes judeus estavam minando as forças econômicas da Alemanha e por isso eles deveriam ser expulsos de lá. E por isso eles deveriam ser exterminados. Da noite para o dia, os judeus perderam tudo na Alemanha. Perderam casa, perderam emprego, perderam dinheiro, perderam roupas e por fim a vida. Sendo então torturados. Vocês aqui conhecem toda a história. Então, se tudo começa com o Faraó, essa crueldade, imaginem no período da grande tribulação. Mateus 25, Jesus fala sobre a parábola dos bodes e das ovelhas. Às vezes as pessoas olham para a igreja e dizem assim: olha, naquele grande dia o Senhor Deus nos perguntará, ou melhor, nos dirá: estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber. E aí nós diremos: Senhor, quando lhe vimos nessa situação? E o Senhor dirá: quando vistes os meus pequeninos e a eles não fizeram. Observe, os irmãos, que é a mais pura verdade que a obra social deve fazer parte da igreja, e isso estava presente na igreja primitiva. O cargo diaconal surge com base em uma necessidade social. E aí, queridos, observe o que eu vou falar a vocês. Mateus 25 não tem ligação com a igreja. Os bodes e as ovelhas aqui falam de nações, tá? As ovelhas protegeram Israel no período da grande tribulação,
oferecendo asilo político por causa da perseguição do anticristo. E os bodes são as nações que se uniram ao anticristo para perseguir Israel. É a eles que o Senhor se refere. Estavam presos e não visitaram. Estavam com fome e não deram de comer. Estavam com sede e não deram de beber. Mas, Senhor, quando lhe vimos essa situação? Quando a eles não fizeram. Então, nós temos que fazer a leitura correta do texto. Então, o anticristo será a expressão máxima da crueldade de Faraó contra as crianças. Vamos à terceira característica? Tome nota aí, por gentileza. O anticristo será a expressão máxima da traição de Amaleque. Se você puder, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17, versículo 8. E aí você encontrará o texto que acabei de mencionar. Por que o anticristo será a expressão máxima da traição de Amaleque? Vejam bem, se nós formos ao centro de São Paulo, nós iremos encontrar redutos de japoneses, redutos de bolivianos. Agora nós encontramos redutos de haitianos. E na periferia, por exemplo, aqui onde eu moro, o que mais tem é nordestino. Eu confesso a vocês, olha, vejam bem, minha mãe, ela é baiana, meu pai é mineiro, então eu tenho o pezinho no Nordeste também. Mas eu nasci aqui em São Paulo. Eu não me lembro o que eu usava como expressão. Eu não me lembro o que eu usava como expressão de susto, de espanto, de admiração antes do oxente. Porque é tanto nordestino ao redor, que a gente acaba assimilando. Não é? Então nós temos grupos de nordestinos, nós temos grupos de japoneses, chineses, haitianos e por aí vai. Eu acho que a maior felicidade é quando a gente sai da nossa terra, ao chegar na outra, e encontra alguém da nossa terra. Fala aí se é ou não é. Se você já teve a experiência de sair da sua terra, chegar lá e encontrar alguém da sua terra, é maravilhoso. Uma vez eu estava em Brasília, eu fui pregar em Brasília e eu estava na cidade, em Ceilândia. Eu não entendo muito bem lá porque Brasília tem uma divisão diferente aqui, né? São cidades satélites, né? São as cidades ao redor ali da capital federal. Eu estava em Ceilândia e aí conversando com os irmãos lá, de repente a gente foi visitar uma casa de recuperação lá no meio do mato, num sítio. E aí eu preguei lá na casa de recuperação, conversando com os irmãos e tal. E aí, queridos, conversa vai, conversa vem, encontrei um moço se reabilitando lá das drogas. E ele começou a contar a vida dele e tal. E ele falou assim que ele comprava muita droga. Eu não vou falar o nome da rua, né? Mas ele comprava muita droga numa biqueira perto da minha casa. Aí eu falei assim, rapaz, eu moro aí perto. Rapaz, você é de São Paulo também. Então, assim, a maior felicidade, mesmo numa situação estranha como essa, é você encontrar alguém da sua cidade, do seu bairro. Existe essa identificação. E é legal isso porque você se sente melhor acolhido. Por exemplo, os nordestinos que vivem aqui em São Paulo, especialmente em Perus, que eu acho que 99% dos peruenses são nordestinos, ao ver que um novo compatriota, se assim posso chamar, né? Conterrâneo é a palavra. Ao ver que um conterrâneo chegou, ele procura recebê-lo, né? Chamar para casa, faz amizade. Tem aquela ideia de irmandade, sabe? É irmão, tamo junto, né?
E quando eu digo a vocês que o anticristo será a expressão máxima da traição de Amaleque, é porque Amaleque deveria ter feito com Israel o que o nordestino faz aqui em São Paulo quando um conterrâneo seu vem para cá. Recebê-lo. Israel estava recém saído do Egito, entrando no deserto. Amaleque já estava no deserto. E havia uma lei nômade de receptividade. Quem estava no deserto deveria receber os que estavam adentrando no deserto. Porque a travessia do deserto era difícil. Ao longo do dia, sol para cima de 50 graus. À noite, a temperatura despencava abaixo de zero. Então, quem atravessava o deserto dependia daqueles que já viviam no deserto para poder atravessá-lo. E Amaleque vai quebrar o princípio da hospitalidade. O que ele vai fazer? Ele então vai armar uma emboscada e ele vai tentar guerrear. Ou melhor, tentar não. Ele vai começar uma guerra contra Israel. É justamente por isso que Deus promete a Moisés riscar da memória Amaleque. É por isso que Deus, naquele dia, dá vitória para Israel e promete para Moisés: olha, eu vou riscar a memória de Amaleque. Por quê? Ele foi um traidor. Ele não recebeu o povo aqui no deserto. Ele deveria ter dado água, ele deveria ter dado pão. O que ele fez? Ele armou uma emboscada e guerreou contra o povo. Então, Amaleque é destruído por causa disso. E aonde nós vimos uma referência semelhante? Em João capítulo 8, do 1 ao 11, os fariseus, por serem judeus, deveriam fazer o que com o Messias? Por estudarem as profecias. Eles deveriam recebê-lo, certo? Mas não o receberam. O que eles fizeram? Armaram emboscadas. Porque no momento em que os fariseus levam a mulher apanhada em adultério e dizem: mestre, apanhamos essa mulher em pleno ato de adultério, a lei manda apedrejar. Tu que dizes? Jesus não era juiz. Ele não deveria julgar aquela causa. Se apanharam a mulher em pleno ato de adultério, deveriam então apedrejá-la, cumprir a lei. Se entendiam que não deveriam fazer isso, quem deveria deliberar naquele caso era Roma, porque os romanos possuíam o que no latim chamam de jus gladi, poder de vida e morte. Se somente Roma poderia deliberar da vida ou a morte daquela mulher, eles deveriam levar para os romanos, e não para Jesus. Mas eles aqui estão armando uma emboscada. Por quê? Se Jesus manda apedrejar, ele então estaria contrariando o Império Romano, que não dava essa ordem a ninguém. Então eles pegariam Jesus, levaria ao governador e diria: olha, esse homem está mandando matar. Certo? Se Jesus diz não mata, eles iriam prender Jesus porque iriam falar: ele está contrariando o que Moisés mandou fazer. Então colocaram Jesus na parede. Só que na verdade é que Deus não tem como colocar na parede. É por isso que ele abaixa, escreve a simples coisa que ele diz é: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, o anticristo ele será a expressão máxima da traição de Amaleque. Por quê? Armará emboscadas. O objetivo dele é destruir Israel. O objetivo dele é acabar com o povo de Deus. Se você ler Apocalipse capítulo 12, e no curso de escatologia bíblica que irei começar o mês que vem, eu está na pauta falar mais especificamente sobre o capítulo 12 do Apocalipse. Existe uma mulher que está grávida no capítulo 12 e ela dá à luz a um menino, e o dragão, a antiga serpente, quer agora matar a mulher em virtude do que ela acabou de fazer, dar à luz a um menino. E tem um comentário aqui.
Deixa eu ler. Este espírito trabalha naqueles que estão abatidos. Amaleque ataca aqueles que se desmotivam, nos desencorajados. O problema dos desmotivados é que eles não querem ficar sozinhos. Eles começam a desmo. É isso mesmo, Flávio. Eu concordo perfeitamente com você. Se Israel, naquele momento, baixasse a guarda, se desmotivasse pelo fato de não ser recebida no deserto, Amaleque teria vencido. Mas é interessante, pegando um gancho nisso que você falou, que Moisés foi orar, a estratégia foi essa, né? Moisés foi orar e Josué foi para a guerra. Então, diante do ataque do inimigo, nós temos que saber qual é a hora de pegar a espada e qual é a hora de ir para a oração. Anota aí, irmãos, anota aí. Diante do ataque do inimigo, nós temos que saber qual é a hora de pegar a espada ou então ir para a oração. O bom é os dois, né? Não deixar de orar em momento algum. Mas, enfim, vamos partir para a quinta característica do anticristo. Ele será, anota aí por favor, ele será a expressão máxima da cobiça de Corá. Ele será a expressão máxima da cobiça de Corá. Números, capítulo 16, de 1 a 3. Anote aí para você conferir mais tarde. Porque, se vocês observarem, olha como age o rebelde. Olha como age aquele que deseja algo que não é seu. A Bíblia diz que Corá, ele era primo de Arão. Tá? Depois pesquisa aí as genealogias que você vai encontrar. Corá, ele era primo de Arão. Moisés era irmão de Arão. Miriam, irmã de Arão. Miriam é a irmã do manto. Passou uma vermelha, pegou os tamborins, arrepiou, dançou com as mulheres. Miriam é a mulher de Deus. Irmã de Moisés, irmã de Arão. Moisés é o líder da nação, é o homem da intimidade. Irmão de Arão, irmã de Miriam. Arão é o sumo sacerdote, irmão do Moisés, irmão da Miriam. Perceba você, está tudo em família? É como se o Corá olhasse e falasse assim, peraí, eu sou primo deles. Também sou da família, eu tenho que morder um pedaço desse bolo. A ele interessa o sacerdócio. Só que ele não pode agir sozinho. O que ele faz? Inflama Datã e Abirão. E Datã e Abirão, eles são da tribo de Ruben. Ou seja, Ruben era a tribo primogênita. Se alguém deveria liderar, era a família de Ruben, e não Moisés. Então, certamente, o Corá vendeu a ideia, olha, era para vocês estarem lá no poder. Não, vocês são capazes disso. Se vocês observarem, como eu ouvi isso esses dias, não é meu, tá? Eu ouvi alguém falar. A teologia coach começou lá no Éden, quando a serpente olhou para o homem e falou assim, você é capaz, você pode ser melhor do que Deus. E aqui o Corá faz a mesma coisa. Certamente ele olha para Datã e Abirão e diz, olha, vocês deveriam ser os líderes. Vocês têm potencial. Mas na verdade o interesse é dele. Mas ele não pode ir sozinho. Então ele começa a arrebanhar a gente para fermentar o negócio. Então a Corá e a Datã e Abirão interessa a liderança. Mas outro dia a gente fala o porquê Ruben não era o líder. Tá bom? E sim Moisés. A nossa atenção aqui se dá sobre o anticristo. Leia comigo, por favor, Isaías capítulo 14. Procura aí. Isaías 14. Os irmãos aqui do Face, os irmãos do Instagram, aqueles que quiserem fazer os seus comentários, perguntas. Tem um balãozinho aí, ó, com um pontinho de interrogação. Clica nele e deixa a sua pergunta, tá bom? E quando a gente procura aqui Isaías capítulo 14... eu quero lembrar você que hoje é o último dia, tá?
para você participar da primeira turma do curso de escatologia bíblica. O curso de escatologia bíblica é R$200, tá bom? Ah, Lucas, tá caro. Compra 3 livros desse aqui, ó, sobre escatologia, já passou de R$200. R$200 o curso, só que eu estou dividindo em 3 turmas. A primeira turma recebe 40% de desconto, ou seja, R$120. E o último dia é hoje, tá bom? A segunda turma vai pagar 150 e quem deixar para a última hora, R$200. Mas se você fechar agora, Lucas, eu estou gostando do estudo, eu quero participar do curso de escatologia bíblica, me aprofundar um pouquinho mais. O que você vai fazer? Você vai mandar no direct aí, tá bom? Manda no direct, ou então aguarda até o final, porque aí eu pego o celular, digito o meu número aí. Mas você vai mandar no direct, Lucas, me chama, deixa seu WhatsApp lá, fala, eu quero participar do curso de escatologia bíblica, tá bom? E eu vou permitir você fazer o pagamento até amanhã, tá bom? Não precisa ser agora, pode ser até amanhã e você ainda vai pegar, ou seja, a partir de amanhã já era preço de segunda turma, 150, mas você vai pegar com preço de primeira turma ainda, R$120, tá bom? Vai ser uma bênção para você. Acharam Isaías 14? Eu falava aqui, mas eu tava com o olho na Bíblia e a mão também. Acharam? Quem achou Isaías 14? Só para mim saber se vocês estão acompanhando ou vocês são daqueles crentes que quando a mensagem começa, fecha a Bíblia, cruza as pernas e diz, manda que eu quero receber. É participação, irmãos. Participação. Quem achou Isaías 14? Marca aí. Eu achei. Põe aí. Vamos lá. Isaías 14, do 13 ao 15. Isaías 14, do 13 ao 15. Diz assim, ó. Aí eu estou na página errada. Diz assim. E tu dizias no teu coração. Aqui o profeta Isaías, ele está falando acerca de Lúcifer. Ele está falando acerca de Satanás, tá? Espera aí que tinha uns comentários aqui. Pastor, é verdade que a salvação é somente para os israelitas depois da grande tribulação? Eu já ouvi falar. Não. Eu vou abrir um parênteses aqui e a gente já volta a falar sobre Isaías, tá? Para me responder a pergunta aqui da Daiane Carvalho. Vejam bem. Depois da grande tribulação, a salvação não será somente para judeus. Dentro de uma visão dispensacionalista, tá? Eu não tenho tempo para explicar isso, mas assim, dentro dessa interpretação teológica, nós estamos vivendo na sexta dispensação, a dispensação da graça. Isso significa que hoje, para sermos salvos, nós não precisamos fazer nada para ser salvos. Eu não precisei pagar, eu não precisei me sacrificar. Cristo fez tudo por mim. Sou salvo pela graça. Somos salvos pela graça. Ok. Só que quando a igreja for arrebatada, essa dispensação acabará. Depois da grande tribulação, haverá oportunidade de salvação? Sim, para todo aquele que crer em Deus. Para todo aquele que receber a palavra, haverá salvação. A diferença é que estes agora serão salvos não mais por aquele sacrifício feito na cruz do Calvário. Eles agora deverão ter o seu próprio sangue derramado para então serem salvos. Aonde esta visão se apoia? Apocalipse capítulo 6, na abertura do 6º selo, João vê debaixo do altar de Deus as almas daqueles que foram mortos na grande tribulação. Por que eles estão debaixo do altar? O altar era o local do sacrifício. O sangue era derramado sobre e na base do altar. Eles estão debaixo do altar porque isto aponta que eles foram o próprio sacrifício. Tá? Então, após a grande tribulação, será necessário a morte para se salvar. Hoje não é necessário nada para se salvar. Então essa é a questão. Haverá salvação sim, porém de uma forma diferente que hoje temos a oportunidade de ter. A questão dos judeus aqui é que, como eu falei,
O anticristo ele vai perseguir os judeus e o Senhor vai proteger Israel. A sacada da grande tribulação é um julgamento de Deus com Israel. E o anticristo entra aí para tentar destruir essa nação. E na verdade não é só nesse período. É desde que o Senhor escolhe Abraão, o plano já começa aí para tentar acabar com a nação escolhida. Tá bom? Tá, pode por favor repetir a quinta e qual capítulo de Números? Tá. A quinta, Gabriel, foi... Ele será a expressão máxima. A quinta, ele será a expressão máxima da cobiça de Corá. Tá bom? Números capítulo 16. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui que eu não encontrei. Maravilha. Tá bom, vamos voltar para Isaías 14. Vamos lá. Isaías 14, 13, assim. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Se você marca a sua Bíblia aí, tem o hábito de fazer como eu, marca ou anota no papelzinho lá. Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Conta comigo. O primeiro eu. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. É muito eu para pouca gente, não é? Então ele será a expressão máxima da cobiça. Por quê? Nós já temos aqui, antes dele ser expulso, tá, da presença de Deus, não entendendo a presença de Deus aqui como o céu da habitação da glória. Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, mas ele ser expulso, ele ser despido dessa glória que o protege. Antes dele ser ainda expulso, quando ele está tramando, olha o que ele está desejando. Eu vou subir acima do céu, eu vou exaltar o meu trono acima do de Deus, eu quero estar acima das nuvens e eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Então ele deseja aquilo que não pode ser dele, ele acha que ele tem o direito de ter. Mas ele está desejando ter aquilo que ele não pode ter. E aí nós entramos na sexta característica. Tá? Ou seja, uma está linkada à outra, tá bom? O anticristo será a expressão máxima da ganância de Balaão. O anticristo será a expressão máxima da ganância de Balaão. Se você puder localizar aí, Números capítulo 22, de 1 a 8. Números 22, de 1 a 8. E já engatilha aí, para mim poder ler a pergunta que está aqui na tela, 1 Tessalonicenses 2:2. 1 Tessalonicenses 2:2. Pastor Lucas, uma pergunta. De onde surgirá ou qual será o país que surgirá o anticristo? Então, veja bem. Desde que eu era adolescente, que eu comecei a me interessar por essa questão, não quero dizer que eu estudo sobre isso desde adolescente. Eu estou falando que eu comecei a me interessar porque as pessoas falavam, e quem é anticristo? O que é isso? A gente ouve especulações, você vai de repente encontrar livros apontando um suposto país, apontando uma suposta figura. Só que, sinceramente, depois que eu comecei a ler e a encontrar tantas opiniões diversas, eu cheguei a uma conclusão. O anticristo ele pode surgir de qualquer lugar. Vejam bem, há décadas imaginavam que ele de repente poderia vir de uma grande potência mundial como os Estados Unidos. Hoje nós não temos somente os Estados Unidos, é claro que é a maior potência mundial, mas observe, é a maior potência mundial, não é a única potência mundial. Então, pode vir dos Estados Unidos, pode vir da China, pode vir da Rússia,
pode vir de algum país do Oriente. Olha o poder aquisitivo que tem os árabes. Então, assim, eu acho que é uma especulação, eu acho que é uma especulação assim muito grande nós tentarmos descobrir de qual país ele vem. Tá? Eu acho que a Bíblia ela se preocupa mais em nos mostrar o perfil dele, como nós estamos vendo aqui, a maneira que ele irá agir, como descreve muito bem o apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses. As características que nós temos ali em Apocalipse capítulo 13 da besta falam muito do seu governo. Eu acho que essa é a preocupação bíblica. Tá? Eu acho que essa é a preocupação bíblica. Eu acho que qualquer pessoa que aponte um país ou uma figura está errado. Porque vejam bem, se Jesus arrebatar a igreja hoje, significa que o anticristo ele já existe. Se Jesus arrebatar a igreja daqui 1000 anos, significa que não tem nem rastros da descendência do anticristo ainda. Eu prefiro ver o anticristo como o próprio Judas, por exemplo. A questão é que um dos 12 iria traí-lo. Um dos 12 iria traí-lo. E não quer dizer que era Judas. Não quer dizer que Judas nasceu para aquilo. Isso não quer dizer que alguém no mundo tenha nascido para ser o anticristo. Vamos supor que Jesus arrebata a igreja agora. Como cremos, esperamos ele para ontem. Jesus arrebata a igreja agora. Não quer dizer que alguém nasceu para ser o anticristo. Então por isso que não dá para determinar um perfil político. Um perfil político não, né? Porque a Bíblia nos aponta isso. Mas assim, um perfil de pessoa, eu quero falar que já esteja no cenário político, um país. É muito arriscado fazer isso. Tá? Porque aí nós estaríamos colocando essa pessoa como predestinada à perdição. Assim como Judas não foi a pessoa que será o anticristo, também não nasceu predestinado. A questão é que abriu uma brecha. Judas abriu a brecha. E a própria Bíblia diz no evangelho que Lucas escreveu que Satanás entrou em Judas. É por isso que Paulo diz aos Efésios no capítulo 4, irmãos, não deis lugar ao diabo. Ou seja, pode ser qualquer um, desde que abra uma brecha. A Daiane quer saber se o curso vai ser online. Isso mesmo, vai ser online. 100% online. A pandemia, ela nos deixa esse legado, não é? Que o online também é benéfico, também é possível aprender muito. Então, pessoal, corre aí no direct. Eu vou sustentar esse valor de primeira turma até amanhã, tá bom? Aguardo vocês. Acharam os textos que eu indiquei? Vamos lá, para nós caminharmos para o fim. Se não vira vigília. Eu falei os textos. Eu estou na... E qual característica? Ah tá, na sexta. Sobre a ganância de Balaão. Então, Números 22, 1 a 8. Nós sabemos que Balaque pagou para Balaão profetizar. Então ele, ganancioso, de olho no ouro, aceitou a proposta. 1 Tessalonicenses 2 e 2 vai nos falar um pouquinho sobre essa questão da ganância. Então, o anticristo, ele vai ser a expressão máxima da ganância de Balaão. Por quê? Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2 e 2. 2 Tessalonicenses 2 e 2. 1 Tessalonicenses 2 e 2. Perdão, irmãos. Não é nenhum dos dois. Eu vou achar aqui agora. Segura aí, irmãos. Que eu anotei a referência errada. Tantos textos. 2 Tessalonicenses 2. Isso aí tá certo. A partir do versículo 3. No caso, a gente já leu esse texto, né? Nós iremos ler novamente. Tá? Nós iremos ler novamente. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Isso, olha aí, ó, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo
parecer Deus. Nós lemos lá em Isaías 14 que antes dele ser expulso, estava no campo do desejo, né? Subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele foi expulso, virou o que hoje é o diabo, o opositor, né? O inimigo de Deus, é declarado. Porém, Paulo está falando que o anticristo, quando se rebelar, ele vai continuar na mesma intenção. Ele vai continuar no mesmo propósito. E qual é? Olha o versículo 4. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí aqui nos chama a atenção para uma coisa. Quando Paulo está escrevendo isso, o templo de Jerusalém ainda não tinha sido destruído. Porque Paulo morre na década de 60, né? Na década de 60 ali, e o templo é destruído em 70, ou seja, anos após a morte do apóstolo Paulo. Quando Paulo ele fala isso, o templo ainda está de pé, mas o templo foi destruído. Entendendo que esse texto é a palavra de Deus, o anticristo então deverá entrar no templo de Deus, assentar-se e exigir adoração como se fosse Deus. O templo hoje não existe mais. E aí? Esse não é o primeiro problema. Porque o maior problema é que no local do templo estão as mesquitas de Omar e de Al-Aqsa. E elas são dos árabes. Os árabes eles são terríveis. Uma vez, em um dos episódios dos Simpsons, fizeram uma sátira, tiraram barato com Maomé. Saiu no jornal que eles ameaçaram bombardear a sede do desenho lá que produzia os Simpsons. E mandaram tirar do ar o desenho, do mundo inteiro. E tiraram. Observem vocês que o mundão zoa, né, tira um barato com todas as religiões. Cristianismo, candomblé, umbanda, catolicismo, budismo. Pode reparar. Eu não vi ainda, não sei vocês, mas já viram eles falando algo contra Maomé? Por quê? É encostar naquelas mesquitas e começar a Terceira Guerra Mundial. Então o anticristo ele terá um poder de articulação, um poder de fala, de convencimento tão grande que alguma coisa ele vai fazer para mediar a construção do terceiro templo. Pensem nisso. Ou seja, por que construir o templo? Será que é só para ganhar o voto dos judeus? Ou porque a palavra do apóstolo Paulo tem que se cumprir? Ele entrar no templo e exigir adoração. Então assim, aquilo que ele desejou lá no princípio, ele ainda continuará desejando. Então por isso que eu coloquei que ele será a expressão máxima da ganância de Balaão. Bom, eu tinha outra, mas o tempo não nos permite. O anticristo ele será a expressão máxima da irreverência de Ofni e Finéias, a expressão máxima da blasfêmia de Golias, a expressão máxima da ousadia de Antíoco Epifânio, a expressão máxima do ódio de Herodes contra o Messias, a expressão máxima do atrevimento de Judas, a expressão máxima da loucura de Nero e, por último, a expressão máxima da vaidade dos imperadores. Mas não será possível nós continuarmos por causa do tempo, entendendo que amanhã é dia de trabalho, tá bom? Mas eu espero que você tenha gostado. A live vai ficar salva. O Fabrício já está pedindo para eu enviar, né? A live vai ficar salva aí, então se quiserem rever, os que chegaram agora, se quiserem assistir, por favor, revejam, vai ficar salvo aí no meu perfil, compartilhem, mandem para alguém que possa interessar. E fica aqui o meu convite, primeiro a vocês, tá bom? Para
a Daiane quer mais. Para o curso de escatologia bíblica, faremos o mês que vem. Serão 8 aulas de 2 horas cada. Então veja bem, se aqui em 1 hora e alguma coisa, deixa eu ver exatamente o tempo aqui, ó. Se em 1h15 nós aprendemos tanto o que aprendemos aqui, imagina só o que não poderemos aprender juntos em 16 horas de curso. Vai ser algo muito bom. Eu garanto que vocês vão gostar, que vocês olharão o Apocalipse com outros olhos e vai ser uma bênção na vida de vocês. Então eu convido vocês a participarem do curso. Eu vou digitar aqui o meu número, deixa eu ver se eu consigo, sem derrubar o celular. 98516 8110. Tá. Pronto. Coloquei meu número aí. Fixei o comentário, tá? Se você puder, me chama no WhatsApp 985168110. Eu vou segurar para você o preço até amanhã. O preço de primeira turma, R$120. Depois de amanhã, a gente já cai no preço da segunda turma, tá bom? Porque primeira turma eu tenho 10 vagas, segunda turma 10 vagas, terceira turma 10 vagas. Porque não dá pra gente dar aula para mais de 30 pessoas, porque aí não dá pra atender todo mundo. A aula é online, então o objetivo é os irmãos também se sentirem à vontade, poder tirar dúvida, né? A gente parar ali para debater alguma situação. Então muita gente não dá, no máximo 30. Então, primeira turma 10 vagas, segunda turma 10, terceira turma 10. Então, quem perdeu o preço de primeira turma, hoje é o último dia, mas eu estou estendendo para amanhã. Se perder essa, vai pagar o valor de segunda turma, que é R$150. Quem deixar para a última hora vai pagar R$200. E amanhã eu farei uma outra live, tá bom? Os que ainda estão aí me ouvem. Amanhã eu farei uma outra live, é outro assunto, é outro tema. É sobre escola bíblica dominical, discutindo a prática docente. Então, se você é professor de escola dominical, fica aqui o meu convite, tá bom? Quero te chamar para participar. Se você tem um amigo professor, fala para ele que amanhã vai ter um projeto bacana aqui. Nós vamos falar também sobre a prática docente. Eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver se de repente não é a mesma, né? Tá, era a mesma pergunta. A Daiane fez aqui ao longo da live e eu já respondi. Meus irmãos, muito obrigado. Muito legal mesmo receber aqui, mesmo que a distância, o carinho de vocês, o comentário. Tivemos aqui a maior parte da live, em torno de 20 pessoas. Isso é bom, porque você segurar as pessoas assim um tempo como esse, nesses dias, é algo desafiador, né, diante de tantas coisas para fazer e o horário que estamos aqui reunidos. Então eu fiquei muito feliz com a presença de vocês, muito obrigado, Deus abençoe, tá bom? Eu espero que possamos nos rever, como a Daiane que sugeriu. Irei pensar em outros temas, quem sabe a gente pode voltar a falar sobre escatologia ou qualquer outra coisa aí que nos interesse e glorifique o Senhor, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Também quem quiser o estudo completo, me chama no WhatsApp, eu mando para você, tá bom? Até amanhã eu envio aí para quem quiser e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Agora vamos encerrar isso aqui, que aí é outra briga, né? Deixa eu terminar no Face primeiro. Irmãos, Pai do Senhor.